E estamos de volta com o nosso podcast, dando continuidade ao que nós falamos na semana passada, que foram pensamentos. E hoje nós iremos abordar, Sabrina, a respeito de crenças. Fala pra gente exatamente o que é essas crenças. Muitas vezes a gente ouve falar sobre crenças limitantes. O que é exatamente isso, Sá? Fala pra gente. Entender sobre crença é uma parte essencial nesse processo de transformar a sua realidade como você deseja. Sim. Né? Então, a gente já falou sobre os pensamentos nessa jornada, como eles são importantes a gente perceber os pensamentos. Sim. E olhar, estou tendo pensamento negativo ou pensamento positivo diante de uma situação? Então, a crença é o quê? A crença é uma verdade absoluta e inquestionável que existe dentro da sua mente. Olha. Essa verdade inquestionável e absoluta, ela foi criada a partir da sua infância, do momento que você nasceu. Na verdade, no ambiente gestacional, Sim. já estava acontecendo as absorções de quem eu sou, o que o mundo é, né? Então, a sua convivência com seu pai, com sua mãe, falava para você o tempo inteiro quem você é. Você não pensa, mas você está absorvendo sensações que vão se transformando em crenças. Perfeito. Então, você vai olhando para o seu pai, a forma como ele te trata, a forma como sua mãe te trata, que agora são o seu mundo, né? Quando você é criança, seu mundo é pai e mãe. Depois se torna parentes, escola. Vai abrindo, e depois, né? Isso, vai abrindo. Então, a crença, qual foi a identidade construída, o que eu penso de mim, e essa identidade, o quem eu sou, vai produzir o que você é capaz de fazer. Olha. E esse capaz de fazer vai produzir os seus resultados, o que eu posso ter. Então tem uma situação, eu sou, eu faço e eu tenho. Eu sou, eu faço e eu tenho. O que acontece, Bru? Muitas vezes as pessoas querem ter, mas elas não se sentem aptas para fazer. Sim. Eu quero ter um carro, esporte, mas ela não tem uma sustentação para falar, mas eu não me sinto capaz. Toda vez que ela é convidada para um novo projeto, ela, não, mas eu não vou não dou conta, meu tempo tá corrido. Então, quer dizer, ela quer a mudança no ter, mas sim, o fazer dela já está comprometido. Mas por que o fazer dela está comprometido? Porque o eu sou dela, o início, o eu sou dela também está distorcido. Está ligado à identidade? A identidade, o que eu falo então, assim. ele é a origem de... É o start de toda essa trilha. Da crença. Da crença. De quem eu sou, quem eu penso que eu sou, vai produzir o que eu posso fazer e o que eu posso ter. Perfeito. Então, você tem que descobrir o que eu sou, quem eu sou, o que você pensa de mim? Não, mas eu penso coisas incríveis, eu sou uma pessoa legal, mas olha só, não é por aí que a gente entende a sua crença. A gente entende a sua crença a partir dos seus resultados. Então, se está acontecendo resultados na sua vida, né? Se o seu mundo está sendo criado de uma forma que está distante daquilo que você quer, sim, você volta a falar, você não vai mudar o mundo externo, você tem que ir para a trilha interna. Interna, da casa interna. Ok, viu os resultados, não tá legal. Tá, por que eu não consigo uma promoção? Porque eu não consigo fazer, não consigo, tô sempre falando que não dá para mim, tô sempre falando, dando outras justificativas para não fazer. Sei. E aí você vai, nesse momento você vai parar e vai pensar, quais são os pensamentos negativos que estão vindo aqui para mim? Por que eu estou falando que eu não quero fazer? Isso é um pensamento negativo, se é sempre são as padrão. Perguntas que você fala no primeiro podcast, sim, você até fala, né, sobre essa questão das perguntas que a gente precisa parar para a gente fazer para a gente mesmo. Por quê? O que eu quero? O que eu vim fazer aqui? A história da Maratona de Berlim, né? Bacana. Então, porque assim, a gente é muito passivo diante dos nossos pensamentos, das nossas crenças. E aí já vem a palavra de Deus, que é fantástico, né? Que já explica tudo isso pra gente em Romanos 12. Ela fala assim, olha, se você quiser viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai ter que transformar a sua mente. Você tem que sair do padrão que o mundo te deu, tá? Para que ela se transforme.
Você vai ter que mudar a sua mente, a metanoia, não tem né? jeito. Se você quiser viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ter que sair dos padrões antigos. Então, Sim. padrões antigos são o quê? A crença, o molde. Qual foi o molde que sua mãe, o molde que seu pai... Ah, menino, você não presta pra nada, você não vai dar em nada. Identidade, eu não tenho valor, identidade. E pode falar... quem eu sou dessa identidade, ela é construída também, se a gente, né, me corrija se eu estiver enganada, mas é a forma com que eu olho os meus pais, as circunstâncias à minha volta. Sim. A crença é aquilo que eu olho, que eu estou vendo. Por exemplo... Que você sente, absorve. A criança nem entende, mas ela está sentindo um mal-estar, ela está vendo uma mãe gritando, ela está vendo um pai e uma mãe se separando. Porque eu vejo muito lá no consultório, o quê? Vamos pegar o exemplo de nós duas. Nós somos irmãs, nós temos a diferença de 1 ano, de diferença de idade. Eu olhei o nosso pai de forma diferente de você. Sim. Eu olhei a nossa mãe de forma diferente de você. E se nós temos um irmão, Alexandre, que é 7 anos mais novo que eu, ele olhou também o nosso pai e a nossa mãe diferente de nós duas. Isso é falar desse lugar de crença, quando cria essa crença, essa identidade em mim, é a partir de mim olhando para as circunstâncias de fora? Vou te dar um exemplo, Bruno. Fui confusa, sabe? Explicando um pouquinho. Não, a forma do lugar onde você está vendo, as crenças vão ser formadas. Você fala, né? A gente teve um pai muito violento. E você fala, Sabrina, eu não senti papai tão violento como você sentiu. Sim, né? Mas o que acontecia ali? Eu sou a irmã mais velha. Então eu estava de frente e é natural do próprio cérebro proteger o mais fraco. Mais novos. Então, eu recebia dele e você estava atrás de mim. Sim, sim. Então, você não pegou aquilo que vinha para mim. Você já foi filtrado para você. Por isso, eu tinha, né, e tenho, a gente nunca para de resolver, um olhar muito traumatizado para o papai que você não teve. Sim, mas... E isso gera identidade. Que é a crença? Que é a crença. Então, quando meu pai... Então, a minha crença é diferente da sua, de identidade. Sim. Por conta desse óculos, que a gente pode dizer assim, de olhar para o mundo. A forma como eu entendi, papai era um homem violento, a forma como eu entendi esse pai vai gerar a minha identidade. Então, eu estava ali olhando para ele, se meu pai me bate, grita, se meu pai, eu vejo a violência com minha mãe, se meu pai ofende, eu vou entendendo o quê? Eu não tenho valor. Se ele faz isso comigo, a criança ela nunca vai botar a culpa no pai. A criança sempre vai trazer a culpa para ela. Olha. É o cérebro, é o movimento do cérebro. Perfeito. Se os pais separam, não é porque os pais não se gostam, ela é culpada. Eu não tenho valor, eu não consegui juntar meus pais. Então ali vão começando a transformar as primeiras crenças. Então meu pai faz isso comigo porque eu não presto, porque eu não tenho valor, porque ele não me ama, porque ele me rejeita e vai sendo a minha crença. Eu sou rejeitada, eu não tenho valor, eu sou incapaz, ele está brigando comigo porque eu não faço a prova e tiro 10. Então você vai criando essas crenças. Você não tinha essa visão desse pai, né? Você estava filtrada aqui. Então, a chance de, eu sou rejeitada, não era tão grande para você. Eu sou incapaz, não era tão grande para você. Eu já tive o problema do TDAH, você não tem TDAH. Então, eu tive outros pontos que me influenciaram nessa minha identidade. A crença. Que eram as crenças. A crença é, eu sou. Quem é o seu eu sou? Quem é o seu eu sou? Então, como eu descubro isso? Como eu descubro a minha crença? Não é primeiramente olhando para o passado. Primeiramente, eu tenho que olhar começando pelos pensamentos negativos. Né? Se você tem um lugar, que você está num lugar onde você está triste, tem um pensamento ali. Então, deixa eu parar, deixa eu ver, o que estou pensando aqui? O que está acontecendo aqui? Porque, volta a falar, o grande problema é que a gente é passivo demais em relação aos pensamentos, em relação às crenças. Sim. Uma vez formado lá atrás, a gente aceita. E a palavra de Deus fala, você tem que sair desse molde, você tem que sair dessa forma, você tem que sair desse formato aí. Sim. Então, você sair desse formato é começar a questionar esse formato.
né, não se amoldeia ao que o mundo falou para você. O povo acha que é tudo muito pecado. Não, isso é identidade, porque é a partir da identidade que vai acontecer tudo. Então, como eu entendo isso? Eu vou olhar meus pensamentos. Estou triste, tem um pensamento. Ou então veio o pensamento que vai causar emoção. Que pensamento está aqui? Eu fui escrever no WhatsApp e as pessoas não me responderam. Poxa, caramba, as pessoas nem ligam para mim, elas não se importam, respondem para o outro, mas não respondem para mim. Você está vendo o pensamento? Aí você vai sendo inundado de uma sensação de tristeza, as pessoas e aí você pensa olham, que você e aí é você vai isso, embora, e você é isso. Aí você chega, o que acontece? Detectou o pensamento, a crença, você tem que detectar. A repetição desse pensamento, porque tem pensamentos que eles... Sim, aí é mais fácil ainda de saber. É mais fácil, né? Você já... Pensamento, quando eu vou correr, já começa, nossa, não presta pra nada, você não vai correr, você vai sofrer, então é um pensamento negativo. Então, o que eu vou fazer com esse pensamento negativo? O que ele está fazendo? O que ele está falando de mim? Aí é a pergunta, né? Vamos voltar para o WhatsApp. Que veio aquele pensamento, ninguém me responde, ninguém olha, ninguém se importa. O que ele está falando de mim? Porque eu tenho que descobrir a identidade. O que ele fala de mim, então? Se as pessoas não me respondem, se as pessoas não ligam para mim, o que isso fala sobre mim? Que as pessoas, eu não tenho valor, que as pessoas me rejeitam, que as pessoas não gostam de mim, que não se importam comigo. Então você é o quê? Eu sou rejeitada. Eu não sou amada. Então no final a gente vai ter que sempre ter esse olhar. A minha identidade, eu preciso preservar. Quem é essa identidade? Como essa crença, essa identidade, ela é o ponto de origem de tudo que a gente... É o start. Sim. É o start da nossa trilha? Sim, é o início. É o início da nossa identidade. Olhar... Quem eu sou. Olhar essa identidade e o que pensamento que vem margeando e a gente olhar para esse pensamento e começar a filtrar. Isso sou eu? A gente poderia fazer essa pergunta? Só que você trouxe de uma forma um pouco complexa, porque você está trazendo de dentro para fora. É muito complexo. Até a gente, como psicólogo, a gente não consegue entrar dentro para fora. A gente vai ter que vir de fora para dentro. Então, o que eu tenho de mais raso? Entendi. O que eu tenho de mais raso são os pensamentos ou a emoção. Então, de fora. Eu não tenho que me preocupar no primeiro momento, eu tenho que detectar qual é a crença, tá? Mas eu tenho que me preocupar, para eu descobrir a crença, eu tenho que vir dos pensamentos e das emoções. Então, eu tenho que perceber que, eu cheguei aqui, puxa, fiquei triste aqui quando eu cheguei vou começar o programa, tô triste, tô desanimada. Ei, tem uma emoção. Por que eu estou desanimada? Entendeu? Você detecta. Veio uma emoção, desânimo, fiquei sem ânimo. Ei, por que você está desanimada? Olha. Ou então, nossa, eu acho que não vai ser bom esse podcast, acho que as pessoas não vão escutar. Ei, por que você está tendo esse pensamento? Tem um pensamento negativo. Olha. Aí você pergunta, partiu do pensamento, você pergunta, o que esse pensamento está falando de você? Tô desanimada, peraí, o que esse pensamento tá falando pra você, de você, pra você? Da minha identidade. Desanimada. De quem eu sou. Tô desanimada. O que ele tá falando pra você? Tá falando que eu não vou conseguir, que as pessoas mais uma vez não vão escutar. Então, o que está falando de você? Que as pessoas não gostam, nada que eu faço vai pra frente. O que você está falando de... Porque às vezes você vai ter que ir falando. São várias perguntas, até chegar, né? Você até chegar no quem eu sou. Então, o que isso está falando de você? Né? As pessoas não vão me seguir, né? Que eu falei, as pessoas não vão me seguir, não estão ali. É um movimento de buscar, né? Cavar. Lembra? De cima para baixo. O que isso está falando de você, então? Que as pessoas, que nada que eu faço presta. O que está falando de você? Que eu sou incapaz. Sim. Ou então que eu sou rejeitada. Aí o que isso está falando de você? É o final, eu sou incapaz. E o que fazer, Sabrina? Aí, que dica, uma que exercício que a gente pode entrar aí quando a gente encontra essa identidade que está desconfigurada? O que fazer? Uma vez, Bru, são 3 partes, não tem como pular.
uma vez detectada, que foi como eu falei aqui, que tem que detectar pensamento, emoções, até chegar... Isso fala de você o quê? O que isso fala de você? O que isso fala para você? Uma vez que você detecta, você vai questioná-las. Você vai, eu sou questionar, detectar, questionar, e eu já vou adiantar. A segunda é substituir. Questiono, detecto, questiono e substituo. Então, detectei, eu sou incapaz. Encontrei. A pérola. A crença. A raiz da árvore. Parti. É ela que alimenta todo o restante. Maravilha. Agora eu encontrei a raiz que está lá envenenada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou questionar essa crença. Será que eu sou rejeitada? Vamos lá no WhatsApp. Será que eu sou rejeitada mesmo? Será que as pessoas não me responderam porque, de repente, elas estão no horário do rush? Será que... Tá, mas se elas não gostam de mim, o que isso de pior pode acontecer para a minha vida? O que isso vai afetar, vai mudar a minha vida? Isso então, você questiona. Ei, peraí. Eu sou rejeitada. Porque essa é a criança. Você volta para a identidade da criança e a dor que a criança sofreu. Porque junto com a identidade vem a dor da criança. Eu fui rejeitada. E que manifesta na hora que você olha o WhatsApp. Então, quando você está olhando o WhatsApp, que vem aquela dor da rejeição, não é nem do adulto, é a dor, a identidade e a dor que vinha na criança com aquela identidade. Então, você vai olhar para aquela crença, eu sou incapaz ou eu sou rejeitada, e você vai questionar. Ei, olha para trás, olha as pessoas, olha a quantidade de gente que gosta de você. Tá, esse grupo não te respondeu, mas tem esse aqui que responde. Ai, Sabrina, mas nenhum outro me responde. Então, ei, o que você está fazendo? Será que você está sendo simpática? Será que você está interagindo? Aí é aquela história. A sua crença fez você recuar, então você não interage. Então, gerou um comportamento a crença. E gerou o resultado, ninguém interage. Então, peraí, será que eu estou interagindo? Será que eu estou sendo legal? Será que eu estou trazendo? É incrível, né? É realmente olhar para a nossa casa interna, né? Muitas vezes, nessa situação do WhatsApp, muitas vezes a gente joga a responsabilidade para eles. E é um movimento de sempre estar olhando para dentro. Ei, igual você deu exemplo, né? Ninguém está me respondendo. E o que está acontecendo? O que eu estou fazendo que as pessoas não estão me respondendo? O que eu posso fazer? O que eu posso? O que eu, né? Trazer para você esse movimento? Melhorar? Como eu posso melhorar? Como eu posso fazer diferente? Perfeito. Ou então, se você estiver muito aflita pelo medo, o que de pior pode acontecer se as pessoas te abandonarem, se o casamento acabar, se o filho casar e for embora? Ei, você não vive numa ilha, não existe como estar abandonado, solitário, sozinho nesse lugar. Então você vai trazendo essas questões, você vai confrontando. E a partir do momento que você confronta, você agora vai substituir. Não, eu não sou rejeitada, eu sou amada. Eu sou amada na escola, eu sou amada no trabalho, eu sou amada. Esse pessoal aqui que não conecta comigo, nem eu conecto com eles. Uma tribo diferente, é uma tribo diferente. Agora eu estou botando em xeque toda a minha realidade por causa de uma trilhazinha lá, um WhatsApp. Sim. O marido me rejeitou, o marido foi embora, me traiu. Ei, mas olha quantas pessoas gostam de você. Olha quantas pessoas vivem ao seu lado e não te traíram. Ei, o que pior pode acontecer com você? Eu gosto muito dessa frase. O que pior pode acontecer com você, Sabrina? Se realmente isso for verdade. Vou ficar triste. A vida vai continuar? Então tá. E muitas vezes a gente pega esse cenário, né, e joga toda a vida no chão. Toda a vida no chão. Né, acaba com tudo. Leva amigos, leva mãe, leva marido, leva filho pra lona, porque a gente fica à mercê dessas crenças que ficam à nossa volta negativa. A crença de tragédia, a crença de que o mundo é perigoso, que eu sou vulnerável diante dos perigos do mundo, né? Tem muito aquelas mães muito apavoradas, que botam muito medo nas crianças. Então a criança, ela anda afligida, ela anda com medo, e ela vai se tornar um adulto com medo. E aí, por mais que ela não tenha sofrido um acidente, ou não tenha acontecido nada, ela está sempre achando que alguma coisa ruim vai acontecer. É interessante aqui até eu dar um break aqui com você. Aqui, lá no Instituto Sabrina Matias, a gente tem um treinamento de Strave, que ele é muito interessante. A gente tem agendas durante o ano, e esse treinamento, a gente passa 12 horas, 12, né, Sá? 12 horas, porque muitas vezes, Sabrina, ouvir isso, eu vou tentar, eu vou fazer esse exercício, esse ensinamento, colocar em prática o que Sabrina está falando.
mas a gente vai se perdendo naquele turbilhão de coisas à nossa volta e a gente não consegue encontrar a pérola negra, vamos dizer assim, a pérola negra no sentido de negativa, esse lugar que alimenta essa crença negativa. E o treinamento de Strave, ele foi desenvolvido, que é um dos produtos do Instituto Sabrina Matias. Lá a gente tem as sessões, psicólogo, tem terapias, a gente trabalha com constelações, workshop, que é em grupo, tem as individuais. E a gente tem esse treinamento de Strave, que a gente gosta muito de falar que ele é o mais profundo. Por quê? Lá a gente passa 12 horas com Sabrina e ali ela nos ajuda a encontrar, a cavar. Tem até um movimento logo de início do treinamento chamado O Inventário, que é maravilhoso. Os meninos falam assim, meu Deus, o que é isso? É o quê? É a busca nessa pérola negra, é aquilo, né? Eu não sou capaz, eu não sou amado, eu não vou dar em nada, eu não sou suficiente, eu sempre tenho que estar fazendo. Enfim, a gente vai encontrar essa crença negativa? Essa identidade que foi distorcida que você tem de você mesmo. Perfeito. E aí o treinamento de Strave a gente tem lá no Instituto. Maiores informações, entrar em contato conosco no Instituto Sabrina Matias. E esse treinamento ali, então, a gente encontra e a gente trabalha ali, fazemos mergulhos, enfim, é bem bacana. Vamos voltar que nosso tempo está acabando. Sabrina, um exercício prático. Fala pra gente algo pra gente fechar esse segundo podcast nosso, que nós estamos falando sobre crenças. O primeiro nós falamos sobre os pensamentos, que nós estamos numa trilha. Vamos fechar? Vamos falar sobre fechar essa crença. O final dessa trilha, né? Cria a identidade, cria a realidade que você deseja, né? Então, como eu crio a realidade, a vida que eu quero construir, eu tenho que gerir meus pensamentos, eu tenho que encontrar a crença, né, negativa, que é a identidade negativa. Sim. E como eu falei no decorrer do programa, que eu fui dando essa dica e agora eu quero fechar, né? Como você falou, dá aí a dica pra gente alcançar essa crença perceba, né, que é o que eu falo no primeiro programa, perceba os seus pensamentos negativos, ali é a primeira dica, é a fumaça para você descobrir onde está a fogueira. Joia. Perceba o pensamento negativo, a partir do momento que você percebe o pensamento negativo, tá no seu dia a dia, você pode até fazer um diáriozinho, onde ele aparece, que você vai começar a ver até padrões. Então, percebeu a fumaça, porque pensamento é igual fumaça. Fumaça, né? Percebeu as fumaças do pensamento negativo, pega aquilo ali e pergunta o que esse pensamento está falando de você. Ah, que eu não consigo, que eu não sou capaz. Ah, porque eu sou frágil, uma hora uma coisa ruim vai acontecer comigo. Ah, vou ser abandonada. Ah, eu sou rejeitada. Então você vai pegando, aí depois que você encontra o seu eu sou, a partir do pensamento que ele está falando para você, eu sou incapaz. Você detecta, agora você vai questionar. Ei, você vai encontrar essa identidade de incapaz, vai olhar para ela e vai aceitar? Não. Por que você é incapaz? Em que fatos você se ancora para achar que você é incapaz? Sim. E aí no final de tudo, não, mas eu sou incapaz. Tá, tudo bem, o que de pior pode acontecer na sua vida? Você é abandonado pelo meu marido. O que de pior pode acontecer com a minha vida? É seguir em frente, as coisas vão acontecer da mesma forma, então... Porque às vezes a gente coloca até um cenário de morte, né? Não, você nem tem noção, você vive o cenário de morte, sem saber que você se colocou lá. Você falou isso pra mim, assim, me vê até um cenário, muitas vezes a gente se coloca no cenário de vou morrer. É isso aí. A criança tinha essa sensação. Lembra que eu falei que a identidade vem junto com a emoção do que a criança sentia? Sim. Então, se aquela criança se via vulnerável, a sensação de morte era iminente. Então, às vezes você está assim na rua, de repente você vem com aquela sensação de, né, você é assaltado, Então, uma vez que você pegou o pensamento negativo, vamos voltar aqui para o que você tem que fazer. Percebeu o pensamento negativo? Pergunta para você, o que esse pensamento negativo está falando de mim? Quem eu sou a partir? Quem eu sou para ter isso aqui? Para ter esse resultado? Para que as pessoas me rejeitem? Eu sou rejeitada. Uma vez que você descobriu, você vai questionar, confrontar. Por quê? Baseado em quê? Em que você sustenta isso? Que fatos na sua vida você sustenta? E de pior, o que pode acontecer se isso aí acontecer com você? Se você for essa pessoa? Ou então, o que eu posso fazer para mudar isso? E aí, depois que você detecta,
questiona, né, confronta, você agora vai mudar. Não, eu não sou rejeitada, sou amada, outras pessoas me amam, eu sou amada. Encontrar, né, você encontra até num olhar de, poderia falar de gratidão nessa hora aí? A gente vai falar da gratidão como ferramenta que fecha tudo, mas esse é aquele passo a passo que a gente está em cada ferramentazinha, né? Com cada porquinha da grande máquina que é a mente. Bacana. Bom, Sabrina, vamos encerrar aqui nosso segundo podcast, nessa trilha com Sabrina Matias, falando sobre essa performance na vida, essa jornada de entender essa linguagem, esse código da mente. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, e se você quiser fazer alguma pergunta, interagir conosco, seja muito bem-vindo, vai ser bem bacana. E próxima semana, estamos juntas de novo. Mais. Vamos lá. Tchau, tchau, queridos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.